Gente, você que está em São Paulo, venha assistir o Ponto Final no Morumbi Shopping, aqui no Teatro Multiplan, eu e Lucas Pape. Esse é um espetáculo, gente, que eu escrevi especialmente para fazer com esse grande amigo Marcos Lacerda, e a história é muito interessante. É um psicólogo que está no seu último dia de trabalho, prestes a se aposentar, quando ele recebe um paciente misterioso com uma missão muito importante para ele. Então eu tenho certeza que vocês vão se divertir, vão se emocionar e vão sair pessoas melhores do que entraram aqui no teatro. Então traga o lencinho para chorar e dia 6, 7 e 8 de junho a gente está esperando vocês aqui no Teatro Multiplan, no Morumbi Shopping. Vem, pessoal! Eu vi o seu vídeo recentemente falando de legendários e agora um dos assuntos do momento é o Pastor Mirim. Eu queria a sua visão sobre isso. Primeiro, a visão da psicologia dos dois lados. Do Pastor Mirim, dos pais, né, desse menino, porque o menino tem 14 anos, tem os pais ali. Será que esse menino é um projeto desses pais? Qual é a sua visão dessa história? Vamos separar, porque os legendários eu acho que não se misturam com essa história do Pastor Mirim. Deixa o legendário para depois. Eu acho que bom, o Pastor Mirim, ele não está fazendo nada diferente do que os grandes pastores fazem. O que chama a atenção somente é que há adultos por trás disso e me deixa muito surpreendido a justiça não intervir nisso. Porque tem um menor. De saída você tem um menor que tudo que ele está fazendo e tudo que ele está dizendo, ele aprendeu. Ele é espelho. E ninguém protege esta criança. Porque embora as pessoas ergam o dedo para acusá-lo e para dizer, ele não presta, ele é isso, ele é aquilo, para mim, ele é uma criança partida no meio. Ele é uma criança que foi objetivamente objetalizada. Ele se tornou um objeto de lucro. De quem? Não sei, não faço ideia. Isso não me cabe. Sim. Agora, que eu vejo ali uma criança que precisaria ser protegida de quem está no entorno dela e que precisaria ser protegida, inclusive, dela própria, sim. Porque ainda que houvesse algum profeta ali, tem hora para tudo. É preciso primeiro crescer, estudar, é preciso ter direito a uma série de... É preciso ter direito a uma normalidade. Ter discernimento assim, do que é o mundo. Discernimento do que é o mundo. Senão não é possível. Então, na contramão do que as pessoas olham para aquele menino e dizem é um canalha, é um enganador... Picaretinha. Gente, é um picareta. Gente, mas é possível que ninguém olhe ali e se apiede daquela criança? Isso fica muito fácil de entender se eu fizer um comparativo. Por que é que é um absurdo um adulto fazer sexo com um garoto ou com uma garota de 14 anos de idade? Isto é absurdo porque isso vai criar marcas psíquicas no garoto ou na garota. Agora, vai criar marcas psíquicas por quê? Porque uma pessoa de 13, 14, 15 anos, ela não tem o repertório psíquico de um adulto. Ou seja, se você hoje levar o fora de uma pessoa que você ama e for deixado por uma pessoa que você ama, você sofrerá. Mas você administrará isso de uma forma muito diferente do que você administrava aos 14 anos. Por quê? Bagagem, porque você tem repertório. Né? Há um repertório psíquico. Então, esse garoto aqui, não interessa, ele só está no planeta há 14 anos. Ele não tem um repertório psíquico nem para entender, nem para saber o que é conceito de classe social, de coisa nenhuma. Ele não tem repertório psíquico nem para saber qual era, de fato, a ideia revolucionária de Jesus. Eu só vejo ali uma criança violentada. Eu realmente vejo uma criança violentada que eu digo, meu Deus, mas por que ninguém protege essa criança, sabe? E por que ninguém se apieda desta criança? Evidentemente porque há outras questões atrás dele. Porque eu não tenho nenhuma dificuldade em ter piedade
quando eu vejo alguma criança da comunidade, crianças, que a gente vê isso em matérias, carregando um fuzil. Você sente, gente, como se pode isso? Ao mesmo tempo eu sinto um ódio de Mas da criança... Às vezes eu sinto, falo, pô, esse aí pode me matar no farol a qualquer momento. Ele pode lhe matar, mas ele é vítima. Então, mas... Ele é vítima de uma condição. Mas a minha filha também pode ser vítima. E aí, aquela disputa de quem que... Eu compreendo que sua filha pode ser vítima, mas se sua filha for vítima, se eu for vítima, se você for vítima, a gente está sendo vítima de um sistema com o qual a gente é conivente. Se você pega, por exemplo, Júlio Lancelotti, que está fazendo um trabalho na pastoral muito interessante, e eu vejo pessoas dizendo, você está alimentando os pobres de manhã para eles virem me roubar à tarde. Mas escuta, onde é que você não está pensando que aquilo é um ser humano que está na rua e que se ele vai lhe assaltar, ele está sendo alimentado de manhã e vai lhe assaltar de tarde, é por uma estrutura social que precisa ser repensada. Mas está todo mundo olhando para o umbigo. Né? E eu entendo você, eu entendo também a minha dor, e eu entendo que quando você fala da sua filha, você olha para o seu umbigo. Mas não está na hora da gente olhar para a estrutura social, porque tem uma estrutura social que permite que uma criança de 14 anos passe por esse tipo de violência. Sim, publicamente, né? Publicamente. Praça pública, né? Em praça pública, e ninguém diz, escuta, protege esse menino aí, porque... E aí vale a frase do Cristo, perdoa porque eles não sabem o que dizem. Aquele menino não sabe o que está fazendo. Então, aí me pergunto, os pais dele, será que eles não sabem? Será que eles são coniventes? Eu não sei nada o pastor da igreja, dele. será que as pessoas da igreja, da própria comunidade que estão ali, rasgue o meu exame, as pessoas da comunidade acreditam porque diante do desespero a eloquência se sobrepõe. E ele é, né? E ele é eloquente porque ensinaram ele a ser. Mas ele precisa ser protegido dele mesmo. Então, ele me parece esse caso. Os Legendários é uma outra história. E uma história que a gente até pode fazer link com a do menino da seguinte forma. Os Legendários é um movimento que foi criado porque os homens estão numa crise de identidade brutal. Deixa eu só te cortar, desculpa. Acabaram de me mandar aqui, ele acabou de ser proibido de fazer cultos. Saiu a notícia. Pronto, então as minhas palavras foram ouvidas em algum canto. Olhe, pois se Deus existe, ele me ouviu. Pois é, agora, Deus acabou de obrar um milagre. Não pode mais, não tem mais culto de pastor Mirim. Eu roguei, protejam a criança. Pronto, foi protegido. Automático. Que bom, que bom. Mas vamos lá, os Legendários, outra história aí. Tem a ver com a masculinidade. Alguém teve sanidade, alguém protegeu a criança. Mas vamos lá. Os Legendários é um movimento criado em função de uma grande crise que a masculinidade vem passando. Os homens, eles não estão mais sabendo o que fazer, nem como lidar com essa nova mulher. Então a ideia é, vamos voltar a ser o velho homem de sempre. E vamos ressuscitar, né, o que há de pior no masculino. Eu vi certo dia uma mulher dizendo, o meu marido foi para o retiro dos legendados e ele... Legendário já sou eu. Legendários, e voltou transformado. Ele agora me abraça. Eu disse, oi? Como assim? O seu marido não lhe abraçava. Ele precisou ir para um retiro. Para montanha, com um monte de homem. Para montanha, para aprender a lhe abraçar. Meu Deus. Mas, gente, como assim? Que marido é esse? Pois é, mas que marido é esse? E eu vou lhe dizer que marido é esse. É um homem que está completamente perdido diante da transformação feminina. E isso fica muito claro, fazendo agora um link com a adolescência do menino que acabou de ser proibido de estar lá dando culto, pregando qualquer coisa. Ainda bem que alguém olhou por isso. A série Adolescência. Você assistiu? Assisti. Pois Me pegou bastante, hein? Aquela série fala exatamente disso.
da crise da masculinidade, aonde você tem um menino, adolescente, e não estou dando spoiler nenhum, porque isso nos 20 primeiros minutos de série você sabe. Um menino de 13 anos que vai lá e esfaqueia a colega e mata ela com 17 facadas na noite, no meio da rua. Descobre-se depois que ela fazia bullying com ele, através da palavra incel, que é a história do ser virgem. Sim. Então você é virgem, tal, essa coisa toda. Ora, muita gente ficou, esse menino é um psicopata, esse menino é... Não, não é. Era só um menino partido numa grande crise de identidade no mundo aonde... Porque, veja, quando meu pai era criança, ele tinha certeza que quando ele crescesse, se ele quisesse, ele teria uma mulher e uma família. Isso era garantido. Para qualquer homem heterossexual do tempo de meu pai, ele teria uma mulher. Hoje em dia isso já não é mais garantido, tá? Hoje em dia as mulheres podem olhar e dizer, não quero você. Sim. As mulheres podem inclusive fazer bullying com você. As mulheres podem ser jocosas com você. E isso fala de uma transformação do feminino. O feminino começou a dizer, eu escolho. Eu via por esses dias um amigo me dizer uma coisa que eu vi calado, porque pensando, eu não vou debater com quem não sabe o que diz, embora pense que saiba. E ele dizia, você está muito enganado, as mulheres hoje em dia, se você for um homem baixinho, se você for um homem gordo, se você for um homem que não ganha muito bem, se você for um homem que tem um pinto pequeno, nenhuma mulher vai lhe querer. Então as mulheres estão dizendo que não tem espaço, mas elas têm. E eu pensando comigo, o que de diferente as mulheres estão fazendo do que os homens sempre fizeram? Os homens sempre escolheram as mulheres que eles iam querer e tinham aquelas que iam ficar para a titia, porque não era escolhido por homem nenhum. Sim. Só que hoje em dia tem aqueles que não vão ser escolhidos por mulher nenhuma. E lide com isso, colega. E como é que você vai lidar com isso? Compensando. Se você é muito baixo e por isso as mulheres podem não gostar de homens baixinhos, você vai ter que se superar na alegria, no bom humor, na inteligência. Se o seu salário... Pega o seu ponto forte não pega teu ponto forte e dá um saque para cima no teu ponto forte. Não adianta você querer voltar no tempo e criar um grupo que vai para a montanha, porque quando eu voltar em casa, o papel da minha mulher é edificar o lar. E o meu é comandar, é ser a lenda. Macho alfa. Não, é ser a lenda. A lenda. Né? Legendários vem de lenda. Eu disse isso por esses dias, eu disse isso, e uma mulher disse que eu era um ignorante, que a palavra legendário não tinha a ver com lenda, basta. Senhor, perdoa, ela não sabe o que fala. Vai estudar, burra. Claro que legendário vem da palavra lenda. Inclusive, em outras línguas é assim. La légende, em francês, é a lenda. É isso, legendário, o radical vem do mesmo. É a mesma coisa. Procura lá no dicionário que vai ver que... Deve estar confundindo com legendagem, com outras coisas. Com outras coisas, eu não sei com o que ela está confundindo, não. Com a falta de leitura dela. Bom, mas é preciso que você entenda que você tem que ser uma lenda. E você tem que mandar, e você tem que ser, Bom, sustenta-se esse papel péssimo do homem, que não se sustenta mais. Sustenta-se uma estrutura social que cria essa porcaria que a gente está vendo. Como assim? Bom, que eu saiba, o legendário é um grupo de homens de classe média, média alta, todos heterossexuais, todos com determinado nível, parará, parará, e aí eu mantenho o patamar do poder. E um evento high ticket, né? Não é barato para você ir lá. Não. Eu vi em algum lugar que tinha desses encontros que chegava a beirar os 80 mil reais. Eu digo, gente, por Deus, para você se reencontrar com você, pega esses 80 mil, divide por um ano, numa boa análise, que você vai aprender que a masculinidade não precisa ser assim. E é isso que a série Adolescência põe em questão. Você quer ver uma coisa interessante? Isso entre
homens heterossexuais ou homens homossexuais, tanto faz, é homem do homem. A sexualidade masculina, ela é uma sexualidade que foi ensinada a ser muito excitada. Né? Eu tenho que estar comendo, eu tenho que estar pegando, eu tenho que ser o pegador, eu tenho que ser o que bate forte, eu tenho que ser, né? Não pode ser o que soca fofo, eu tenho... Né? E tem que estar produzindo. Eu tenho que estar produzindo, eu sou. E é sempre uma sexualidade muito excitada, essa coisa. Está na hora dos homens serem ouvidos e começarem a poder serem mais dóceis. É possível descansar no colo da mulher que eu amo. É possível ser sensível. É possível um outro tipo de masculinidade quando há um outro tipo de feminilidade hoje em dia, onde as mulheres estão olhando para os homens de igual para igual. Não estão mais olhando assim, não. Oh, sim, Senhor, eu edificarei nosso lar enquanto o Senhor proverá tudo. Não.